Olá, boa tarde. Meu nome é Elaine Lacerda. Eu tô aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre a minha experiência como conselheira por 2 períodos no Concultura, no Conselho de Políticas Públicas da cidade de Osasco. E antes eu vou me apresentar para vocês. Bom, como eu já falei, meu nome é Elaine Lacerda, eu tenho 49 anos, eu sou nascida e cresci, me formei aqui na cidade de Osasco. Meu pai veio do Nordeste, né, com 14 anos, minha mãe veio do interior de São Paulo, e eu vim de uma família muito simples, né, de uma família de operários, onde nunca nada faltava, mas também nunca tinha possibilidades de dar algum tipo de cultura. Depois de muito insistir com os meus pais, eu acabei começando os meus estudos de balé, de dança, né? Comecei os meus estudos com 8 anos e dei ênfase para o balé clássico, que é o que eu mais gosto, que é a minha especialidade. Então, eu sou especialidade em balé clássico. Aos 17 anos, eu me formei e abri a minha escola. A minha escola que agora, em 2021, completou 32 anos. Minha escola tem 32 anos de existência. Nesse período, eu formei muitos alunos, né? Graças a Deus, a gente teve a formação de muitos alunos, muitos seguiram a carreira, e alguns desses alunos não seguiram a carreira, mas usaram o ensino da dança, né? Que é um ensino que dá muita disciplina da dança para outras coisas na vida. Então, tem ótimas experiências e boas lembranças da escola. Durante todos esses anos, a gente pôde representar Osasco em quase todo o Brasil. A gente participou de festivais de dança em quase todo o Brasil, inclusive do Festival de Dança de Joinville, né, que é um dos maiores festivais de dança do mundo, e também fora do país, né? A gente representou Osasco na Itália, na Alemanha, por 2 vezes nos Estados Unidos, uma em Orlando e uma em Los Angeles, e a gente trouxe premiações para a cidade de Osasco em todas essas oportunidades. Eu tenho muito orgulho de estar à frente da Companhia de Dança Elaine Lacerda, que pôde proporcionar tanto para os alunos quanto para a cidade essas parcerias e essas vitórias que a gente trouxe aqui para a cidade. A arte não é só uma profissão, é uma vocação. Somos desrespeitados, socateados e desmerecidos e só apenas queremos encantar com uma luta constante com os nossos corpos, com a falta de recursos e falta de respeito. Mas o que seria de um pássaro que não pode voar? O que seria do artista se não pudesse atuar, se não pudesse pintar, se expressar? Ou se não pudesse dançar? Se valeu a pena? Sim, vale a pena. Vale cada dia, vale cada choro e cada desespero. Vale cada reconhecimento, vale cada momento.
agora que vocês viram um pedacinho do meu trabalho, que eu já me apresentei, né, como filha dessa cidade, artista dessa cidade, eu queria falar para vocês um pouquinho do porquê eu entrei no conselho e o que significa o conselho. O Concultura é uma exigência do governo federal para que a cidade de Osasco possa ter acesso a alguns fundos federais, né? Então, como se formam os conselhos da cidade? Os conselhos da cidade são formados uma parte por sociedade civil e uma parte pelo governo. Então, a gente tem alguns representantes do governo, mas a maioria dos integrantes do conselho são pessoas da sociedade civil. Eles são eleitos, existe toda uma legislação para eleição, e essa eleição é feita dentro do Conselho de Cultura. Ela é feita prioritariamente por artistas, mas qualquer pessoa pode participar, não só quem é artista, mas quem consome arte, quem tem interesse em arte e cultura da cidade. É feita uma inscrição e aí tem os candidatos e você se candidata e você é eleito. Foi assim que eu fui eleita por 2 vezes para ser conselheira da cadeira de dança e capoeira da cidade de Osasco. Sendo eleito, você participa de reuniões ordinárias, que são realizadas uma vez por mês, e reuniões extraordinárias, que são convocadas para resolver problemas urgentes, questões mais urgentes. Qual é a importância do conselheiro? O conselheiro, ele precisa dialogar com todo o seu segmento, com todas as pessoas que estão dentro do seu segmento. No meu caso era dança e capoeira, então você realiza reuniões com essas pessoas e aí vocês chegam num ponto em comum das demandas. Quais são as demandas da cidade? Então, quais são os assuntos mais importantes que o conselho precisa levar nas reuniões, discutir com as outras linguagens, chegar a um ponto e entregar para a Secretaria de Cultura todo esse trabalho e aí juntos chegar a ações, a criações de políticas culturais, até a prefeitura, até o prefeito, para que essas coisas tenham efeito de leis. Então, para esses assuntos serem tratados com mais importância, com a importância do próprio artista. Então, o conselheiro não está lá para resolver os problemas dele pessoais. Então, a Elaine quer uma verba para o grupo dela dançar. Não, não é esse o papel do conselheiro. O papel do conselheiro é escutar as demandas e não tentar resolver problemas pontuais de cada pessoa ou de cada grupo. A ideia é reunir ações que possam beneficiar os artistas em geral, os assuntos em geral, né? Então não adianta entrar lá um conselheiro achando que ele vai conseguir verba para isso, verba para aquilo ou verba para o amigo. Não é essa a ideia. A ideia é juntar, ter um assunto comum ou assuntos em comum que vão gerar uma política cultural e que isso vai beneficiar os artistas em geral e também a população em geral da cidade que consome arte e cultura, né? A gente não fala dentro do Conselho de Cultura só de arte, né? A gente fala também tudo que é relacionado com cultura. Isso é muito importante. A importância, uma das coisas mais importantes para mim em participar do conselho, e diga-se de passagem que é um trabalho muito árduo, no nosso caso do Conselho de Cultura, do Concultura, o nosso trabalho é um trabalho voluntário, ou seja, a gente não recebe nada, nem ajuda de custo para combustível, nada, nada, nada. A gente investe ao invés de receber. E apesar de ser um trabalho voluntário, ele foi muito importante para mim. Por quê? Porque dentro desse trabalho eu acabei descobrindo que se a gente se unir, a gente consegue impor as nossas necessidades, né? Um dos pontos mais importantes era fazer com que a arte, com que a cultura seja reconhecido como um trabalho, né? Vocês todos que estão interessados aqui nessa palestra devem já ter ouvido assim, você trabalha? Sim, trabalho com dança. Não, mas trabalho mesmo. Você trabalha?
Isso era uma coisa que eu ouvia muito entre todas as linguagens. Então, não era da dança ou da capoeira, mas era do teatro, do circo, do escritor, do artesão, entende? Então, assim, a gente tem esse estigma de que a gente não trabalha, de que o nosso trabalho é muito legal e que a gente não trabalha. E nós, artistas, a gente sabe que como a gente trabalha. Porque ou você tem que ter um trabalho com carteira assinada e aí manter o seu trabalho como artista à noite, nos finais de semana, ou no meu caso, que tem escola, preciso trabalhar a semana inteira, de segunda a sábado, até muito tarde da noite, e depois nos finais de semana também tá nas apresentações, nos concursos, nos festivais, enfim. Então, isso é uma das coisas que me deixou muito feliz em participar do conselho, em saber que a gente reunindo forças, a gente pode ter algumas políticas ou algum olhar sobre os artistas com um pouco mais de respeito. E a gente sabe que não é fácil, né? Mesmo ficando lá durante esses 4 anos, mesmo me dedicando muito, eu ainda tive reconhecimento de muitas pessoas, mas tive pouco reconhecimento de outras, né? Pessoas que acham que você tem que arrumar verba para ele fazer o espetáculo dele, ou pessoas que acham que você consegue as coisas dentro da secretaria, com as pessoas que você conhece, porque você conhece. Na verdade, nada disso acontece dessa forma. Quando eu queria alguma coisa para minha escola ou teatro, eu passei por edital como todo mundo, eu tive que fazer todos os processos. Eu nunca tive nada dentro da secretaria e nem queria, nem gostaria de ter por conta do meu cargo ou das amizades que eu acabei constituindo dentro de lá, dentro da Secretaria de Cultura ou dentro dos órgãos que eu conheci. Muito pelo contrário, meu grupo foi bem prejudicado durante esse período, porque eu precisei trabalhar muito dentro do conselho e acabei deixando a minha escola um pouco de lado, o que foi uma das coisas que fez com que eu saísse do conselho, né? Que eu não aceitasse participar novamente de uma eleição e agora nesse momento tá dentro do conselho de novo, né? A gente tem agora um novo conselheiro, que é um conselheiro que é mais da área da capoeira, né? Mas nem por isso eu sei que ele tá bem atento à dança, que ele tá bem preocupado em conhecer e saber quais são as demandas para poder levar dentro das reuniões do conselho. Uma coisa muito importante que eu aprendi também é que a arte e a cultura em geral têm as mesmas necessidades. Apesar de algumas coisas serem bem específicas de cada linguagem, por exemplo, o artesanato, ele precisa de um lugar para vender, para expor os seus produtos e para vender, né? E a gente da dança precisa de trabalho, a gente precisa de lugar para se apresentar, a gente precisa de um teatro e a gente sabe que é muito difícil. Mas, no geral, o que a gente precisa mesmo seriam de políticas que encarassem a cultura e a arte como trabalho real. Então, a gente, na minha opinião, né, e na opinião das pessoas nas várias reuniões que eu participei durante esses 4 anos, a ideia é que a gente se fortaleça, que a gente perca um pouco essa coisa de vaidade, né? Porque eu danço, porque o meu grupo é melhor, porque o meu grupo não sei o quê, e a gente se unir para que a gente seja tratado com um pouco mais de respeito. Por exemplo, o acesso ao teatro municipal. A gente sabe que apesar de ter edital, e a gente achar que o edital é a forma mais justa da gente conseguir o teatro, mas é muito difícil, é muito burocrático. Por exemplo, hoje a gente já está com todos os teatros particulares abertos, apesar da pandemia, e o teatro municipal ainda está fechado, né? O Teatro Municipal de Osasco, ele é praticamente o único lugar que a gente tem em Osasco que a gente consegue fazer um espetáculo de grande porte de dança, pelo tamanho do palco, pelas necessidades que a gente tem, né? Então, o pessoal da dança sofre muito com isso, porque a gente não consegue apresentar. Se a gente tem os nossos alunos o ano inteiro fazendo aula e a gente não tem um espaço para se apresentar, como é que a gente consegue mostrar o nosso trabalho? Como é que a gente convence os nossos clientes que eles têm que continuar mantendo os filhos se a gente não tem onde apresentar o trabalho? E isso acontece com o circo, acontece com o teatro, acontece com várias outras artes. Então, a ideia do conselho é óbvio que não é só essa,
Tem várias outras demandas importantes, como, por exemplo, nós fizemos, no período que eu fui conselheira, 2 festivais de dança em Osasco. O primeiro a gente fez 10, 15 dias, o segundo a gente fez 10, 15 dias. No primeiro, a gente teve muitas apresentações, tudo, apesar das nossas preocupações já serem outras. No segundo, a gente conseguiu colocar em prática algumas ações que eram: a gente fez palestra sobre marketing, a gente fez palestra sobre segurança, a gente fez palestra sobre divulgar o trabalho, a gente fez palestra sobre técnicas do trabalho, então tentar melhorar o seu trabalho para você ter mais alunos, tentar melhorar a sua recepção, tentar melhorar, enfim. A gente teve várias palestras, fora a parte de apresentações, de dança e tal. E a gente, infelizmente, teve poucas pessoas que acompanharam essas palestras. A gente teve palestras incríveis, a gente trouxe profissionais muito legais e a gente teve pouca. Isso é uma das políticas culturais que eu sempre achei importante. Melhorar o meu trabalho, melhorar a minha captação de alunos, para que em algum momento eu não precise tanto do auxílio público, do dinheiro público, para fazer o meu trabalho rodar, o meu trabalho circular. Então, essa foi uma das coisas que a gente fez. Uma outra coisa muito importante que eu participei, da primeira vez que eu fui conselheira, foi do plano de cultura. A cidade de Osasco tem um plano de cultura. Esse plano de cultura, se não me engano, ele está pronto desde 2014. Ele passou por uma revisão. Foram feitos fóruns públicos para ter opinião das pessoas, da população, dos segmentos, enfim, ele foi um trabalho muito árduo. Ele foi um trabalho muito, muito árduo. E esse plano de cultura já deveria estar funcionando. Por quê? Porque ele atende a várias coisas, as várias políticas, ele é uma lei, ele é uma diretriz sobre como deve ser gasto, né, o dinheiro público, o dinheiro da Secretaria de Cultura, enfim, como deve ser gasto esse dinheiro, em que? Então, a gente tem ações lá para audiovisual, a gente tem ações artísticas, a gente tem aulas, a gente tem oficinas, a gente tem inúmeras coisas. Infelizmente, a gente está em 2021 e a prefeitura ainda não segue, ainda não colocou em prática o uso do plano. Uma coisa que a gente trabalhou muito para fazer e infelizmente até hoje é desprezado, né? Eu não sei por qual motivo, eu ainda não entendo qual o motivo desse desprezo, porque ele foi feito pelos conselheiros, ele foi feito com fóruns populares, ele foi aprovado na Câmara Municipal pelos vereadores, ele foi aprovado pelo prefeito e até hoje a gente não colocou em prática. Ou seja, para mim é o entendimento que os artistas e a cultura e a população que consome cultura, ela continua sendo desprezada pelo poder público, né? A gente não pode ver a arte, a gente não pode ver a cultura como uma atividade que você desenvolve pelo poder público sem qualificação. Sem qualificação, esse fica uma atividade solta, né? A gente precisa, sim, dar valor às atividades que a prefeitura oferece para o público, né? A gente sabe que a prefeitura oferece alguns cursos, algumas coisas para o público, mas sem qualificação, sem profissionais qualificados e sem qualificação, isso é uma atividade solta e é uma atividade eleitoreira. Ela não é uma atividade que, de fato, vai fazer uma diferença na vida das pessoas. E eu vou falar pela dança e pela experiência de quase 33 anos que eu tenho na dança, de que a arte e a cultura faz diferença na vida das pessoas. Quando você pega uma criança, quando você pega um jovem que está completamente perdido no meio de uma comunidade, que a realidade dele, não que seja ruim, mas que a realidade dele é funk, a realidade dele é que a mãe dele ficou grávida aos 12, aos 15, aos 16, é uma mãe que tem 20 e poucos anos e tem 4, 5 filhos, e que vive de bolsa disso, bolsa daquilo, e quando você pega essa criança e traz ela para uma escola de dança, e você ensina a ela disciplina,
você ensina a essa criança que existem outras possibilidades. Então, existe possibilidade dessa criança arrumar um trabalho, viajar, né? Quantos alunos meus já foram viajar de avião e nunca tinham viajado antes de ter a dança? E foram viajar a primeira vez de avião ou a primeira vez para fora do país através da dança. Então, isso cria oportunidades reais para que essas crianças, para que esses jovens saiam desse ciclo de violência, saiam do ciclo da droga, saiam do ciclo da violência, da criminalidade. E às vezes essa criança nem vai ser bailarino, nem vai ser dançarino, mas ela consegue sair desse ciclo. Ela vê que existe um mundo de outras possibilidades que pode levar ela ao mundo, né? A gente dar oportunidade. Então, através da dança, inclusive nesse momento eu tô com um projeto social na escola, começando um projeto social, e eu vejo que esse foi o melhor caminho que eu podia fazer com a minha arte, com a minha dança nesse momento. Portanto, infelizmente, a gente chega à conclusão que a gente não pode ser só artista. Eu também gostaria de ser só artista, de só entrar na sala de aula, dar as minhas aulas, ver os meus alunos dançando, mas não é assim que as coisas acontecem. A gente faz parte da cidade de Osasco, a gente faz parte do estado de São Paulo, a gente faz parte do Brasil e a gente tem obrigação de fazer com que a nossa arte, com que a nossa cultura mude a vida das pessoas, né? Para mim é muito importante isso e por isso eu resolvi ser conselheira durante esses 2 períodos, né? Apesar de eu estar afastada do conselho, eu não sou mais conselheira, mas eu acho que eu tô sempre à disposição, né? Vou fazer uma reunião com o novo conselheiro agora para poder compartilhar com ele as minhas experiências, os meus caminhos e até as demandas mesmo da dança, já que a área dele é mais a capoeira, né? Eu tô disposta a continuar aí na luta, no que for necessário, para que a gente faça valer os nossos direitos, né? Nós somos muito importantes na sociedade, nós junto com a educação e com a saúde somos uma das armas que vai fazer a diferença, a mudança, né? Eu sempre falei para o nosso atual prefeito, quando tive a oportunidade, de que eu estou disposta a fazer com que a dança, com que a cultura faça ainda mais a mudança da nossa cidade, faça ainda mais o nome da nossa cidade sair nos noticiários, não como uma cidade violenta, mas como uma cidade de artistas. A gente tem artistas incríveis na nossa cidade e na nossa região e a gente nem conhece, porque quando eles são muito bons, eles são obrigados a sair da cidade, sair do Brasil e dançar fora do país. Hoje o Brasil é um celeiro de artistas fora daqui, né? A gente é um celeiro de bailarinos que dançam fora do país. A gente é um celeiro de atores que atuam fora do país. A gente é um celeiro de atletas que atuam fora do país. Porque a gente não tem apoio, a gente não consegue dar a base necessária para os nossos artistas. Essa foi a minha luta dentro do conselho. Algumas pessoas falaram que a gente foi conselheiro e que nada andou. Na verdade, nada andou, talvez, na vida pessoal de cada um que vinha me pedir alguma coisa em prol do seu grupo ou em prol do pessoal. Mas os artistas que participaram das reuniões coletivas, os artistas que viram a importância do plano de cultura, sabem que sim, a nossa vida andou pouco, claro, deveria ter andado muito mais, mas andou sim. Então essa é a importância do Concultura, essa é a importância do conselho, é a importância do artista se posicionar, né, e fazer valer os seus direitos. Eu gostaria de falar para vocês que eu ainda vou estar sempre à disposição, não só do governo, como todos os artistas da cidade, quando precisarem de alguma coisa por um coletivo, que eu participe de alguma coisa por algum coletivo, eu estou sempre à disposição. Eu sei que eu sou uma formiguinha, trabalhadora aqui na cidade de Osasco, muitas vezes eu não sou ouvida, mas eu vou continuar falando e vou continuar tentando ajudar o máximo que eu puder. Agora aí com o meu projeto social, que a gente começou pequenininho, mas que a gente vai crescer
e lá na frente eu vou dizer que eu fiz a diferença nas vidas dos meus alunos particulares durante muitos anos, na vida de alguns bolsistas que eu tive a oportunidade de trabalhar e mudar a vida dessas pessoas também, e na vida agora dessas crianças, dessa comunidade que eu estou ajudando e de muitas outras que devem vir, tá bom? A minha escola é o Estúdio de Dança Elaine Lacerda, eu funciono ali no quilômetro 18 há quase 33 anos. A gente tem aulas de ballet clássico, jazz, dança contemporânea, hip hop, enfim, de várias coisas. Os meus professores hoje na escola, 90% são alunos que foram formados na minha própria escola e que depois se especializaram, dançaram fora do Brasil, dançaram em companhias e hoje são professores da minha escola. São professores que também são formados em educação física, né? E a gente deixa aqui o convite para todos conhecerem lá o Instagram, o @Estúdio de Dança Elaine Lacerda, conhecer o nosso trabalho e na hora que quiser me chamar para um bate-papo. E, enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi um bate-papo muito informal, mas eu tô aqui à disposição sempre, tá bom? Muito obrigada e é isso aí. Vamos tocar sempre com força a nossa arte e a cultura. Obrigada.